vamos iniciar criando uma nova peça. Agora, para a gente conseguir modelar o nosso primeiro recurso de chapa metálica, a gente precisa começar pelo esboço. E para a gente poder criar um esboço, a gente precisa selecionar um plano para a gente desenhar esse esboço. Então, vamos selecionar aqui o plano superior, vamos iniciar o esboço por aqui, e agora a gente consegue acessar aqui as ferramentas de esboço, de desenho em 2D. Podemos selecionar aqui a parte de retângulo, vamos usar aqui o retângulo de ponto central. Chegamos com o mouse apenas perto do vértice do sistema, ele já vai sugerir uma seção ali, ó. Então, clicamos e expandimos o esboço. Agora que a gente criou o nosso esboço, vamos dar uma dimensão. A dimensão da aresta superior, confirmamos. A segunda dimensão da aresta da lateral, confirmamos. Se a gente for olhar nesse ponto aqui, a gente vai perceber que a unidade de medida está em metro. Para aplicações de projeto mecânico na indústria, pelo menos aqui no Brasil e com os projetos que eu trabalhei, o usual é se usar milímetro. E para a gente alterar essas unidades de medida da peça, nós vemos aqui no canto inferior direito, tem aqui personalizar, clicamos aqui nessa seta para cima, tem aqui ó, milímetro, grama e segundo. Ele vai sair do esboço, vamos voltar para ele, a gente clica com o mouse direito sobre o esboço que criamos, viemos aqui em editar esboço. Observe que ele já mudou para milímetro. Então vamos deixar essa medida aqui no valor de 350 milímetros e essa medida aqui no valor de 500 milímetros. E agora a gente consegue ver aqui na unidade na lateral que também está em milímetro. Um ponto bem importante, o esboço está totalmente definido. A gente pode observar isso de duas maneiras aqui na interface, tanto aqui por baixo, tanto pela cor do esboço que está todo em preto. Para a gente sair do esboço, a gente pode vir aqui nesse ícone azul no canto superior direito. Aqui a gente sai sem salvar, ou pode ser aqui pelo canto superior esquerdo em sair do esboço. Então agora que foi selecionado um plano e criado um esboço, selecionamos o esboço, clicamos na aba de chapa metálica e então clicamos no recurso de chapa metálica. E agora vamos entender alguns parâmetros importantes aqui. O parâmetro mais importante de uma chapa metálica é a espessura. E aqui no Brasil, para chapas de aço carbono, geralmente as espessuras são dadas em polegadas. Então, o aço carbono geralmente é aço 1020 ou aço A36. Eu vou estar deixando para vocês um material com esses valores de espessuras de chapa e suas equivalências para diferentes normas, tá? É um material bem útil que eu uso bastante no meu dia a dia. Vai estar ou na descrição do vídeo, no comentário fixado, ou talvez um card aqui mais para frente no vídeo. Mas seguindo aqui. Então, a gente definiu a espessura da chapa metálica. Aqui a gente tem esse parâmetro que a gente pode definir para onde que o material vai se desenvolver, se é para baixo ou se é para cima. Então, se a gente vier aqui e selecionar essa caixa de direção inversa, ele vai crescer para cima, certo? Temos também essa outra caixa aqui de baixo, que é simétrico, ou seja, ele vai crescer para os dois lados, ó. Então essas opções aqui são muito úteis para o dia a dia de projeto mecânico. Referente aos outros parâmetros que temos aqui, são tópicos mais avançados, então a gente vai deixar para tratar deles um pouco mais para frente. Por enquanto, o que a gente precisa para o nosso aprendizado aqui e para fazer boa parte dos projetos mecânicos já é mais do que suficiente. Apenas o fator K, por enquanto, deixa em 0,5 e depois eu vou fazer uma aula explicando só o que é esse fator K. E a parte de alívio automático pode deixar também o padrão, que já vem nessa configuração que está aqui. Agora então, chegou na hora da gente começar a utilizar os recursos de chapa metálica que o SolidWorks oferece. Vamos começar com um dos mais famosos, que é o flange de aresta. Esse recurso ele atua gerando dobras no corpo e ele pede que a gente selecione quais as arestas nas quais a gente precisa inserir uma dobra. No caso, vamos selecionar essa aresta aqui, só de passar o mouse em cima ele já faz a marcação, e a gente só clica e solta. Aí a gente consegue só mover o mouse para cima ou para baixo, dá mais um clique, então aqui é a pré-definição da dobra. E se eu quiser inserir outras dobras, eu também consigo. Vamos selecionar então a aresta do lado oposto. Pronto, geramos a aresta do outro lado. Aqui uma coisa bem importante sobre o raio predeterminado. Essa chapa aqui que a gente está usando uma chapa de 4,76 milímetros. E para cada espessura de chapa metálica, a gente precisa especificar um raio de dobra. Porque imagina uma peça que ela teria várias e várias dobras em sequência. Se a gente utilizar o raio de dobra errado, lá na ponta essa chapa vai ter um comprimento diferente. Ela já não vai ficar igual a gente queria que ela ficasse no projeto. E por isso, esse valor de raio de dobra aqui é tão importante. Eu vou deixar também um material muito bom que foi feito por um grande amigo meu, que ele permitiu que eu disponibilizasse aqui para vocês. E nesse material vai conter a espessura e o raio de dobra sugerido. Eu já uso esse material há muitos anos, já fiz projetos com muitas chapas metálicas agrupadas e funcionou muito bem. Mas fica como sugestão para vocês para estarem utilizando. Então, no caso dessa chapa que a gente está modelando, que ela tem espessura de 3,16, eu geralmente uso o raio de 5,5
0,53 milímetros. Aqui é a parte do parâmetro de comprimento do flange. A gente está na opção cego, a gente tem outras, mas basicamente é um valor inserido de comprimento. Então, se aqui inserirmos um valor maior, por exemplo, 120 milímetros, ele vai simplesmente corrigir para 120 milímetros. Temos o recurso também até o vértice, que é um pouco mais avançado, então vamos deixar para falar dele mais para frente. E aqui a gente tem o parâmetro de ângulo, que a gente pode variar. Por exemplo, se eu vier aqui e colocar 30 graus, ele vai deixar 30 graus. Vamos dar uma vista frontal aqui e observe um ponto. Essa informação é extremamente valiosa. Se a gente inserir aqui 60 graus, observe que ela vai fechando. 70, 80, 90. Daqui para frente, a não ser que vocês tenham certeza que a ferramenta que vai produzir essa dobra tem a capacidade de fazer isso, eu recomendo fortemente que vocês não deixem essa dobra passando de 90 graus. Então, por exemplo, se eu colocar uma dobra de 110 graus, para a gente conseguir produzir isso aqui, a gente já vai precisar do equipamento que já é um pouco fora do comum, tá? Pelo menos pela experiência que eu tenho. Porque do meu ponto de vista, a gente sempre tem que projetar uma peça para que a gente não fique refém da onde que a gente vai produzir. Deixamos então a dobra em 90 graus e existe uma outra forma muito útil para se criar a chapa metálica. Vamos supor que se precise criar mais uma chapa dobrada nessa lateral. Então primeiro a gente precisa de uma referência de plano, que pode ser ou essa face aqui, ou qualquer uma dessas faces, ou a gente utiliza o plano frontal. Uma dica para vocês, sempre utilizem planos de referência como referência, evitem utilizar faces de recurso. Tá errado? Não. Só que é mais fácil do teu modelo dar erro, quebrar, se tu deletar o recurso dá problema. Então, se a gente utilizar só quando for necessário referências de recursos já criados, é bem melhor, o nosso modelo fica bem mais robusto. Então vamos lá, vamos selecionar o plano frontal, vamos ficar normal ele. Uma vez que está normal, vamos iniciar um novo esboço. Então selecionamos a ferramenta de linha, selecionamos uma referência, que nesse caso é uma referência de recurso. Vamos então gerar uma linha horizontal. E a melhor parte desse método é que a gente não precisa depois ficar criando vários recursos de planos de área, igual a gente fez alguns momentos atrás. A gente consegue gerar contorno da dobra que a gente quer e simplesmente esboçar ela. Então aqui chegando ao final, clicamos na outra referência. E repare que eu ainda estou com a ferramenta de linha atrelada ao meu movimento. Para que eu possa cancelar esse recurso do movimento do meu mouse, basta apertar o botão ESC. Agora precisamos definir o esboço totalmente. Beleza, o esboço totalmente definido. Agora saímos do esboço e vamos até a aba de chapa metálica. Agora a gente seleciona o esboço que a gente quer aplicar o recurso e vamos no mesmo recurso de flange base. Repare então que ele gerou uma pré-visualização do corpo de chapa metálica. E agora vamos definir os parâmetros para essa dobra. Então, primeiro, a direção. Ele pode ir tanto numa direção quanto na outra, ou ele pode desenvolver para os dois lados se selecionarmos essa opção de plano médio. Aqui a gente insere o comprimento que vai ter essa peça, digamos 90 milímetros. E repare que a espessura dela está crescendo para baixo, né? A gente quer que ela cresça para dentro. E para fazer com que essa espessura cresça para dentro, precisamos selecionar a opção de direção inversa. Pronto. Podemos dar um OK. Observe que, utilizando um esboço e um recurso, nós geramos uma chapa com uma, duas, três dobras. Mais do que o primeiro corpo que geramos no início do vídeo. Esse primeiro corpo, como vocês já devem ter percebido, poderia ter sido gerado da mesma maneira que o segundo. Deixe aqui nos comentários se vocês já sabiam dessa segunda forma de gerar a chapa metálica. E agora, como uma dica bônus para vocês, vamos assumir que quiséssemos que essa chapa partisse do plano de origem dela e fosse sempre até essa face do primeiro corpo. Como é que poderíamos fazer isso? Poderíamos vir até aqui, editar o recurso. Uma vez que editamos o recurso, ao invés de selecionarmos a opção de direção de plano médio, podemos colocar até a superfície e ele vai sempre gerar até essa superfície. E da mesma forma, se quiséssemos que ele sempre acompanhasse o primeiro corpo, poderíamos ativar a opção da direção 2 e também selecionar até a outra superfície. Então essa é mais uma forma que está disponível pelo SolidWorks para que a gente possa parametrizar o nosso modelamento em chapa metálica. Pessoal, e agora para finalizar esse vídeo, eu queria tratar de um ponto bem importante de quando a gente está fazendo furação em corpos de chapa metálica. Eu fiz um esboço aqui em um dos planos de referência, que no caso aqui foi o plano direito, e agora nós vamos gerar uma extrusão, um corte. Para isso a gente seleciona o esboço que já está criado, vem aqui em recursos, corte. Então vamos gerar um corte na direção passante, ambos, que dele vai para os dois lados. E observe aqui, ó, eu tenho essa opção de corte normal. Se eu não marcar essa opção, olha o que vai acontecer. Ele vai simplesmente transpassar todos esses corpos aqui, ó, nesse mesmo sentido. Então, aqui por dentro desse corpo de chapa aqui, ó, ele vai gerar exatamente
onde a região de contato entre o cilindro e o corpo dessa chapa metálica. Vamos confirmar para a gente conseguir visualizar isso. E qual que é o problema disso? Essa peça aqui, esse corpo de chapa aqui, esse corpo de chapa aqui vai ser cortado em uma máquina CNC de corte, seja laser, plasma, água, enfim. Quando essa chapa está na mesa de corte, ela está plana. Para a gente conseguir visualizar isso, a gente seleciona uma face, vem aqui na aba de chapa metálica e utilizamos o recurso de planificar. Selecionamos a face da chapa planificada e utilizamos o atalho Ctrl 8 para ficar normal ela. A gente consegue visualizar da seguinte forma: essa chapa aqui está sobre a mesa de corte e a ferramenta de corte ela vai vir fazendo o contorno de corte. Então, no caso aqui desse contorno de fora, ela vai vir e vai cortar normalmente. Entretanto, a hora que ela chega aqui, ó, como é que ela faz esse contorno aqui? Ela não consegue fazer. Ela vai fazer um corte ovalizado. Já existem máquinas na indústria que conseguem fazer isso, mas são extremamente raras. Então, não é o comum que a gente tem à disposição no mercado. Então, como é que se resolve isso? A gente desplanifica essa chapa aqui, voltamos aqui na opção de corte extrusão, editamos o recurso, selecionamos a opção de corte normal e agora ele vai fazer esse ajuste automaticamente para a gente dessa superfície. Observe que agora, quando ficamos normal a superfície dessa chapa, o corte está normalizado. Então, dessa forma, o equipamento de corte vai conseguir executar a tarefa dele da melhor maneira possível. Caso você não ative essa função, os problemas que você pode ter são: a chapa não vai planificar no SolidWorks às vezes, e a hora que esse arquivo chegar para fazer o corte CNC, a máquina pode travar, ou a pessoa que estiver fazendo o programa de corte para isso aqui vai ficar um pouco irritado com você, tá bom? Então esse é um ponto bem importante e é uma dica final. Pessoal, para esse vídeo é isso. Isso aqui é só uma introdução sobre chapa metálica, tem muito, muito, muito assunto para ser falado sobre esse recurso que é muito poderoso do SolidWorks. Então, se esse conteúdo agregou para você, se inscreve no canal, deixa sua curtida, comenta, tira suas dúvidas ali embaixo que a gente vai tentar responder assim que possível. E não se esqueçam de acompanhar toda essa playlist que está aqui embaixo no link da descrição, principalmente se você for iniciante, porque é bem importante para a sua formação. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!